eu fico inconformada quando eu vejo pessoas reclamando da geração Z, de verdade. E olha que eu tenho alguns motivos para reclamar, mas a maioria absoluta dos Gen Zs que eu trabalho são ótimos, ótimos, ótimos. E eles têm muito a ensinar, tanto para a minha geração, que é a geração Y, Millennial, quanto para os boomers, tá? E aí eu acho que assim, é sempre aquela coisa, né, Flávia, de repúdio ao jovem, e o jovem não sabe nada e etc. Enfim. Só que tá acontecendo uma parada geracional agora, Flávia, que a gente nunca teve tantas gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Exato. Né? Os mais velhos ainda no mercado de trabalho. É isso aí. E postergando cada vez mais a sua aposentadoria. É isso aí. Porque ninguém vai se aposentar, né, minha gente? Vamos lembrar disso, né? Não somos milionários, como já falamos somos no começo do milionários, programa, exatamente. Né? Então, os mais velhos aí ainda no mercado, então a gente tem aí pessoas de 70, 75, trabalhando com gente de 20. Sim, exatamente. A gente já tem pessoas que... Você trabalha no dia a dia mesmo com pessoas que têm metade da sua idade, metade né? Da sua idade. Que é muito que a gente vive eu trabalho aqui. com gente que tem idade pra ser meu filho já. Temos histórias ótimas em relação a isso. Mas a geração Z, gente, ela tá muito insatisfeita com a carreira, né? Então, essa coisa da juventude, que é sinônimo de felicidade, que é um arquétipo, uma mítica, que é a publicidade, né? Trabalhou muitos anos, vendeu muito pra gente, já não é mais verdade. Então, por décadas, tinha uma parada que era como se fosse a curva da felicidade sem U, né? Então, assim, você é jovem, feliz, aí você vai para um momento ali que é a crise da meia-idade, né? E aí você fica infeliz, insatisfeito, pensando em mudar. E depois, quando você tá mais perto aí da velhice, digamos assim, você volta a sorrir, né? Então, os idosos voltando a sorrir. Que também isso é uma coisa que quem tem 60, 70 discute um pouco, né? Só que essa lógica tá mudando e a gente tem aqui um estudo com mais de 2 milhões de pessoas em 44 países dizendo que os jovens hoje relatam muita infelicidade profissional. E, Flávia, sabe o que eu acho curioso? Eu fico olhando para trás, né, assim, fico pensando, cara, deve ser muito difícil ser adolescente, né, que aí não é a geração Z, mas e ser jovem hoje, né? É muita possibilidade, é muita fadiga da escolha, é muita comparação no momento da vida que você tá formando isso, né? Sim. E eu tenho visto muitos vídeos e lido muito sobre essa fase da adolescência, né? Por causa da minha própria filha. E uma coisa que me deixa muito angustiada é assim, né? Eles estão pegando um mundo que tá ferrado, né? Exato. Então você fica nesse pessimismo, nesse eterno pessimismo, porque você tá vendo assim, puta, bem na minha vez, né? Crise climática, inteligência artificial, crise nos empregos, né? Exato. Como é que eu vou navegar? E é como a Lud falou, né? Você tá sendo sujeito a escrutínio público na internet, as meninas sendo cooptadas por uma indústria de beleza, os meninos sendo cooptados por uma indústria do ódio, indústria do ódio. Ou seja, tem que estar muito, muito atento, né? Os pais, a sociedade e tal, tem que estar muito atento para essas questões. E só resgatando o lance do estudo, né, que a gente está falando aí de 5 anos de estudo, né, que fala da curva U da felicidade, e ela agora é uma ladeira abaixo, né, então já não existe mais o que chamam de córcova do desespero aos 40, que é a nossa idade, e isso está aparecendo cada vez mais cedo. Então eu cansei, Flávia, de fazer entrevista com gente com muito potencial, muito competente, aí de 25, 30 anos, e essas pessoas se sentirem absolutamente atrasadas, infelizes, frustradas, porque a gente sabe também que a parte da grana, né, especialmente se a gente olha uma cidade como a nossa, é difícil pra caramba, custo de moradia, e a pessoa olha assim, cara, eu tô pagando um aluguel absurdo, e eu não sei qual é a perspectiva que eu tenho de ter a minha casa própria, ou de ter um mínimo de estabilidade. Antigamente se herdavam imóveis, né? Hoje, cara, a geração Z, tipo, não tá bem assim, a gente chegou né? a falar aqui no podcast há algum tempo atrás, a gente acaba gastando dinheiro com coisas pequenas, que é pra ter uma sensação de que a gente merece alguma coisa, porque a gente não consegue comprar um apartamento, mas a gente consegue comprar um café de 20 reais. Matcha de 25, né? Um batom de 50, né? E por aí vai. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar também
do recorte de gênero, porque Sim. foi vendido pra gente que a mulher jovem, ou, né, acho que teve aí uma geração da mulher que pode ter tudo, Sim. e depois teve alguns, sei lá, 10, 15 anos atrás, a girl boss, né? Aham, sim. A produtividade. Não, se você não tá produzindo o tempo todo, se você não tá. Se você não é perfeita, né? Se você não tem aquela imagem perfeita, você não tá sendo bem sucedida, né? Exatamente. Mas hoje a gente vê que são justamente essas vulnerabilidades, essas falhas, essa admissão da tipo, cara. Mas, ô Flávia, e também assim, pensa na geração Z, que ela tá sendo submetida ao mesmo tempo pelo discurso girl boss, que ainda rola no Instagram, e pelo discurso das thread wives, né? E os dois são grandes paradoxos de comportamento, e você é uma mulher da geração Z, você fala, eita, pra onde eu vou olhar, né? Assim, é muito... O importante é lembrar que você precisa ter escolha. Você quer ser thread wife? Ok, se você escolheu isso, você quer ser girl boss, você quer empreender, você quer trabalhar para os outros, você quer trabalhar em casa? Não, eu quero trabalhar... Enfim, o importante é você ter esse poder de escolha. Agora eu vou puxar um pouco disso, Flávia, assim, é o teu poder de escolha, mas não pode romantizar o poder de escolha, né? E aí eu quero olhar, assim, independente do seu gênero, se é homem, mulher, seja lá o que for, é assim, eu sempre puxo e falo, cara, você quer ter sucesso profissionalmente? Comunicação é um dos aspectos críticos, e outro aspecto crítico é a parte de vendas, é a parte de saber negociar. Então, tem uma frase que diz que é um cara que escreveu um livro, acho que é Muttley, alguma coisa. Ele diz o seguinte, ele fala, nada acontece até que uma venda aconteça. Né? Então, essa frase é muito boa, porque todo mundo que quer ter algum tipo de prosperidade e sucesso tem que olhar essas dinâmicas novas do mercado, tem que olhar para onde o dinheiro está indo, ao mesmo tempo que tem que se conhecer o suficiente para falar, isso é para mim, isso não é. Né? Então, para mim cara, aprender a se comunicar, a negociar e ter muito autoconhecimento hoje são 3 coisas essenciais para que você tenha algum tipo de felicidade na carreira, independente da geração que você tá. Exatamente. E lembrando que vender não é só vender um produto ou serviço. Sim, você pode estar se vendendo, exatamente. Né? Você pode estar construindo essa imagem sua, né? E vender uma parte disso, que né? faz parte aí de uma estratégia de comunicação. Né? E Flávia, queria puxar esse gancho para dizer que aqui em Santos sempre foi uma cidade que recebeu grandes eventos de RH e etc., mas o Festival Shy de Vida e Carreira, que a gente organiza aqui no Juicy Hub, inaugurou uma nova era desse tipo de evento, né? Então, nunca ninguém tinha tido a proposta de juntar toda a parte de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, não só para as empresas, mas para si, com realmente histórias de sucesso, de novas formas de viver e trabalhar, né? Sem aquela pegada meritocracia cafonérrima e real que a gente vê em muitos eventos assim, com um monte de coach, com um monte de gente. Aliás, gente, esse é um outro fenômeno, né, que deve deixar a geração Z maluca, né? Um monte de gente se vendendo como bem-sucedida na internet, essa galera vai pra economia real, não consegue vender uma caneta. Se vendendo como um exemplo, exato, né? Exato. E tipo assim, é a pessoa que, quando você vai ver, vai escavar assim. E é isso, eu acho que eles vendem e eles conseguem se vender para pessoas inexperientes, né? Que às vezes não tem também esse traquejo do mundo, né? E acabam comprando esse discurso. Não acredita em gurus, galera. Vem conhecer gente real, que tá aqui no Juicy Hub, que tá em várias contas do Instagram, por aí. Não acredita em gurus. Acho que um dos grandes trunfos do Festival Shy é, primeiro, unir aí a junção da vida pessoal com a vida profissional, porque não vai existir uma sem a outra. Nós vivemos, nós crescemos, a Lud e eu aí na faixa dos 40, ouvindo que as coisas deviam ser separadas. Exato. Você entra aqui, esquece a sua vida lá fora. Não existe vida lá fora. A vida é dentro, gente, pelo amor de Deus. A vida é dentro da gente, exato, inclusive, né? Isso. E existe também nessa coisa de hoje a gente tá o tempo todo conectado, o tempo todo meio que trabalhando, colocar os nossos limites. Sim. Falar assim, cara, não, esse é o meu limite aqui, eu vou colocar essa barra aqui, né? Então, e se você gosta de trabalhar, assume que você gosta de trabalhar, porra, né? Também tem isso, tem gente falando, esse é um dos grandes não posso trunfos. trabalhar tanto porque a sociedade vai julgar. Você gosta de trabalhar, o teu trabalho te realiza, trabalha pra cacete, tá tudo bem, né? E outra coisa que eu acho legal do Shy é que a gente recebe aqui pessoas que estão
em começo de carreira e, tipo, tentando descobrir pra Isso. onde ir, mas também pessoas que estão em transição, porque nós vamos viver muitas carreiras durante a nossa vida, né? E quando eu tava no Festival Shy do ano passado, gente, eu saí daqui muito transformada Sim. e acabei tomando uma decisão na minha vida pessoal por causa das coisas que eu ouvi em relação à vida profissional. Deu um estalo, assim, eu falei, putz... Eu amei uma fala do Daniel que não sai da minha cabeça nenhum dia da minha vida Era o Daniel mais. Branco. Não, é Não. do Daniel Domingues. Daniel O Domingues. Daniel isso. Domingues falou, cara, o trabalho é a nossa forma de troca com o mundo. Period. É muito bom, né? E eu, Flávia, as pessoas mais... Como eu tive uma mudança de vida, né? Assim, eu cresci em Salvador e meus amigos de infância ficaram todos lá, né? A maioria deles ficou lá. Alguns vieram para São Paulo depois. Mas eu tive uma mudança de vida muito grande. Então, as Sim. pessoas que fazem mais parte da minha vida, eu conheci por causa da minha carreira Da como sua empreendedora, né? Sim. Uma dessas pessoas é o Daniel Domingues, maravilhoso, que estava aparecendo no Shy. Mas uma das pessoas eu queria citar aqui, que é uma das pessoas talvez mais interessantes que eu conheço, que é o Drimê, né? E eu conheci o Drimê quando ele não era o Drimê. O Drimê era um executivo que trabalhava em tecnologia no mercado financeiro. Eu conheci ele quando ele trabalhava numa empresa, a gente se deu muito bem de cara. Um cara incrível, bom de conversa e tal. Foi em meados de 2003, 2004. E aí, enfim, o Drimê me contou, uns 10 anos depois que a gente se conhecia, que ele faria uma grande transição de vida, né? E aí, o que aconteceu? Cara, o Drimê hoje é um monge. Ele se Gente, ordenou, de ele é um executivo monge. a monge. Exato. Olha essa história. E ele, Flávia, estará com a gente aqui na próxima quinta-feira no Ao Vivo também. Então, se você está assistindo aí agora, ou se você está assistindo a gravação, já deixa aqui a sua inscrição no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações, porque na próxima quinta-feira, dia 9 de outubro, a gente vai ter aqui uma história fantástica. E, óbvio, o Drimê não vai só contar a história dele, a gente vai concentrar em pegar uma perspectiva de uma pessoa que segue uma filosofia de vida, né, muito interessante e buscar trazer isso, né, para nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Conversar com o Drimê, gente, é assim uma delícia, é uma delícia, uma delícia. Se prepara, Flávia. Tô super ansiosa, a gente vai conversar com ele. Você já conheceu? Eu conheci ele remotamente porque a gente fez sessões de meditação na pandemia. É verdade, né, é verdade. junto com ele, foi muito legal. Tem um comentário aqui que eu amei da Rejane. Gente, eu amo os memes dos Gen Z. A gente também ama. Amo as figurinhas dos Gen Z. Adoro. Muito bom. Isso me faz me sentir muito Didi com a pochete. É o vovô garoto, né? Vovô Muito bom. garoto. Gente, venham no Festival Shy, se você é Gen Z, se você é millennial, se você é boomer, se você é aposentado, se você ainda não entrou no mercado e está estudando, Festival Shy com certeza vai ter uma ideia aí de transformação para você e vai te educar, não de uma maneira formal, mas vai trazer coisas educativas para sua vida. É isso aí.